Pontifícia União Missionária, que trabalha com a sensibilização missionária, com a educação, com a formação missionária de todos os sujeitos eclesiais. Nos 19 regionais do país, nós temos 125 comises já criados em todo o país. Que foi a experiência missionária Pés a Caminho, que também reuniu aqui. O Carlos veio fazendo merchan, né? Isso aí. Ao longo desses anos, através das campanhas missionárias, a nossa vida é missão. Então, o nosso processo formativo ele tem que perpassar esse âmbito da missão. Segue no Instagram oficial do Comise, que é... Comise Nacional Oficial. Curtam, compartilhem nossas publicações. Olá, você que nos acompanha, está começando mais um PodPom, o podcast das Pontifícias Obras Missionárias. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a você que nos acompanha. Já há algum tempo esse podcast tem acontecido aqui nas nossas redes sociais e de maneira especial, hoje nós queremos conversar sobre a Pontifícia União Missionária, suas atividades e também de modo especial o Comise, o Conselho Missionário de Seminaristas. Bem-vindo, bem-vinda. Você pode compartilhar esse nosso podcast e dessa forma fazer com que ele chegue a muito mais pessoas. Hoje, então, a gente quer conversar com o Padre Antônio Nemec. Muito bem-vindo, secretário da Pontifícia União Missionária. Bem-vindo, Padre Antônio. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Ítalo, Carlos, Wesley também que está conosco. E principalmente uma boa tarde a você que está conosco nesta tarde. Muito bem. Como o Padre Antônio, então, já apresentou, está aqui conosco o Ítalo, que é o coordenador nacional, né, da Comissão Nacional dos Comises. Isso. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde. Boa tarde também a vocês que nos acompanham, ao Wesley que está ali na gravação. Então, boa tarde a todos. Isso mesmo. E aqui do meu lado, Carlos Daniel, que também faz parte da Comissão Nacional dos Comises, né? Isso mesmo. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos que nos acompanham. Muito bem, então como a gente falou, hoje o nosso podcast vai falar sobre a Pontifícia União Missionária. Se você já nos acompanhou em outras vezes, há algum tempo atrás a gente teve aqui o pessoal da IAN, com a secretária nacional, falando sobre a IAN e todos os projetos, né, da infância missionária. Nós também já tivemos aqui a Secretaria da Propagação da Fé, falando da juventude missionária, e hoje chegou o dia, então, da terceira obra, né, que é a Pontifícia União. Chegou o dia, né, Padre Antônio? Que é o coração das obras, né? Isso mesmo. Então, digamos, mesmo que seja a obra mais nova, porque ela foi reconhecida ou oficializada como pontifícia, como obra do Papa para a Igreja toda somente no ano 1916. Então, ela completa 107 anos, mas como os próprios papas definiram esta obra, que é um coração de outras obras, porque as atividades dela perpassam todas as obras missionárias e todas as atividades da igreja. Por isso é como coração, né? O coração. Se o coração pifar, aí pronto. E o seu quase que é. Padre Antônio, fala um pouquinho para nós do fundador da obra, que é o Paulo Mana, e que teve essa grande inspiração, né, para essa obra que é o coração das Pontifícias Obras. Já ele entrou na congregação missionária do PIMI e com o desejo mesmo de gastar a vida toda nos chamados países de missão, principalmente na Ásia. Como realmente foi enviado, Paulo Mana, ainda bem jovem, ele foi enviado para a Ásia e lá ficou pouco tempo, na verdade, por causa dos problemas de saúde. Voltou para a Itália, se recuperou um pouquinho, pediu para retornar de novo, que tinha realmente aquela paixão pela evangelização, principalmente nos lugares assim não evangelizados. Então esta foi a paixão dele, mas infelizmente ele não conseguiu por causa de gravíssimos problemas de saúde. Tinha que retornar para a Itália e efetivamente retornou. E lá na Itália também, já que tinha este espírito, esta paixão pela missão, pela evangelização, procurou todos os meios possíveis para propagar a ideia missionária, principalmente no meio do clero. Inclusive, quando ele fundou esta obra, ela se chamava no início a União Missionária do Clero, porque ele falava que o problema todo na igreja daquele tempo estava exatamente
com os meus colegas, que eu sou padre também, de motivar os fiéis leigos também para o ideal missionário, vivência da vocação missionária. E realmente criou muito em função deles. Depois esta obra ela foi se expandindo e também ampliando o campo de sua atuação, ao ponto que finalmente ela foi reconhecida como Pontifícia União Missionária, que trabalha com a sensibilização missionária, com a educação, com a formação missionária de todos os sujeitos eclesiais. E o Paulo Mana, para a sua época, ele já tinha uma visão, uma inspiração da igreja enquanto missionária que era muito inédito para aquele momento também, né? Ele foi muito precursor de uma linha assim, de animação missionária para aquela época que até hoje ainda pode ser uma grande novidade em muitos lugares, né, Padre Antônio? Eu creio que sim. Inclusive, ele é o grande inspirador do Concílio Vaticano II, naquilo que se refere à questão da missionariedade. Aliás, as ideias principais de Paulo Mana vocês encontram em todos os documentos missionários do Concílio Vaticano II, porque, na verdade, ele foi esta alma da renovação missionária da Igreja, que depois, então, tomou corpo, forma, no Concílio Vaticano II. Ele, inclusive, já propagava esta ideia que a missão não pode ser delegada para algumas pessoas apenas, ou para algumas congregações, para alguns grupos, mas que todos os cristãos, pelo batismo, eles deveriam assumir o seu protagonismo na obra evangelizadora. E depois, talvez um aspecto que se poderia e deveria resgatar muito de Paulo Mana, a questão da atuação dele e o uso dele dos meios de comunicação social daquela época. Inclusive, ele foi redator ou diretor depois da revista missionária, que perdura até os dias de hoje, na verdade, né? Então, ele fazia de tudo para que, através da imprensa, a notícia, a informação, a comunicação missionária pudesse chegar nas casas religiosas, nos seminários, nas paróquias, nas dioceses, para que realmente esta ideia missionária pudesse contagiar todas as pessoas e para que nós realmente assumíssemos e vivêssemos a vocação nossa, que é uma vocação missionária de cristãos. E como é que a Pontifícia União Missionária está organizada aqui no Brasil, com as suas atividades? Como é que ela tem trabalhado nesses últimos tempos? Bem, como vocês sabem, e como você sabe também, é uma das 4 obras, e no Brasil nós temos apenas 3 obras pontifícias. Falta ainda implantar a obra de São Pedro, que não existe por enquanto no Brasil, mas a Pontifícia União Missionária, como as demais obras, ela se organiza através do Secretariado Geral, ou Nacional. Caso concreto sou eu. Sim, no caso o senhor. Secretário Nacional, aí tenta, então, através de diversas iniciativas, envolver os organismos que existem dentro da igreja. Por isso trabalhamos muito em parceria com todo o organismo que existe na igreja ou até fora da igreja, né, para poder propagar este espírito missionário, com a CNBB, com a Conferência dos Bispos do Brasil, com a Conferência dos Religiosos do Brasil, com os diáconos permanentes, com o Conselho, Comissão Nacional de Presbíteros, e tantas outras instâncias que existem na igreja para, juntamente com eles, aproveitando as estruturas que já existem, semear esta ideia missionária, né? Ajudar a todo mundo recordar aquilo que é a identidade de todos, né? O padre tem que ser um padre missionário, porque senão não é cristão. O leigo, como você, Fabrício, como Wesley, tem que ser um leigo missionário, porque senão não é cristão. Seminarista é a mesma coisa, ou é um seminarista missionário, ou missionário seminarista, ou deixou, ou está traindo a vocação cristã mesmo. Então, na verdade, a União Missionária tem esta incumbência na igreja de promover todo tipo de atividades que visem a formação da consciência cristã, que é uma consciência missionária. Então, claro que não é fácil isso, né? Tem que ter criatividade para poder entrar em todo tipo de espaços eclesiais para poder atuar.
Então, digamos, nós acompanhamos todo tipo de atividades, cursos, formações, congressos, simpósios, encontros, já promovidos pelas dioceses, pelos regionais, ou então propomos, inclusive, algumas iniciativas para isso, né? E um dos públicos, como o senhor bem falou, a Pontifícia União Missionária trabalha com o povo de Deus, né? Padres religiosos, religiosas, leigos, seminaristas, né? E aqui a gente tem a presença do Ítalo e do Carlos Daniel, que são seminaristas, né? E estão atualmente na Comissão Nacional do Conselho Missionário de Seminaristas. E é sobre isso. E o Conselho está diretamente ligado à União Missionária também, né? Aqui no Brasil se escolheu estruturar dessa forma, né? Que a União pudesse incentivar também a experiência e a animação missionária entre os seminaristas, né, Padre Antônio? Só uma palavrinha, depois já vou deixar a palavra para eles aqui. Então, por que se fez esta opção estratégica, na verdade, né? Porque, como vocês sabem, formar os padres já formados é um pouco mais complicado do que ajudar na formação de seminaristas, dos candidatos ao presbiterato, né? Todo mundo sabe aí, os meus colegas, como eu também, às vezes somos um pouquinho resistentes, inclusive, à questão da formação. Talvez não seja uma coisa generalizada, mas, em geral, há também muitas queixas do povo de Deus, por onde andamos, que há padres que não têm esta abertura, esta mentalidade, este coração missionário que deveriam ter, talvez. E às vezes, eu não culpo os meus colegas, porque, como já repeti tantas vezes, eu também não fui formado neste espírito. Eu fiz a minha formação no Brasil, na Bahia, né? Que gosto muito, amo muito, né? Mas toda a formação acadêmica que eu recebi, nós não fomos formados para a vivência da missionariedade, não. Então, digamos, tem muitos padres, meus colegas, que infelizmente também não tiveram esta graça, este privilégio de serem despertados para a vivência mais coerente, mais fiel da vocação missionária que deveríamos viver todos nós. Então, a Igreja do Brasil, através de uma iniciativa muito carismática, que nasceu lá no Piauí, 37 anos atrás, através também de alguns missionários, que o Padre Fábio Bertagnoli foi quem incentivou bastante lá no Piauí. Então, colega do Piauí, um abraço para vocês, é o comício primário do Brasil. Como os genios costumam dizer, né? Lançaram a ideia, então, de fomentar a partir das bases o processo formativo com estas ideias missionárias, criando, então, ou dando início ao Conselho Missionário de Seminaristas. Muito bem, então o Conselho Missionário de Seminaristas, como a gente está falando agora, já está a caminho dos 40 anos já, né, Ítalo? Fala um pouquinho para nós como se organiza e quais as funções aí do Conselho Missionário nas dioceses, nos regionais, como é que ele está se organizando entre os seminários no Brasil? Isso mesmo, Fabrício. Como a gente estava conversando anteriormente, então o Padre Fábio Bertagnoli começou as iniciativas lá no Piauí, há 37 anos atrás, então justamente com o incentivo dos seminaristas das noites culturais, nos grandes dias, o DMM, por exemplo, sempre acompanhou os seminários aí para incentivar eles lá. E nisso foi criando esse gosto e criou o COMISE, né, o Conselho Missionário de Seminaristas, que hoje está organizado em todos os regionais do país, nos 19 regionais do país. Nós temos 125 comises já criados em todo o país, né, organizados em dioceses, a nível regional, e também nós, da Comissão Nacional. Tá o Carlos e eu aqui, mas temos o Léo Nildo, lá da Diocese de Naviraí, Mato Grosso do Sul, o Samuel, da Congregação da Missão, o Sávio Daniel, que é do Piauí, o Tiago Sembrani, do Rio Grande do Sul, e o Andrei, de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Então, acho que foi todo mundo. Estou citando eles, não. Mas trabalhamos em equipe, e desde 2021 que fiquei à frente, assim, como coordenador dessa comissão. E trabalhamos com isso.
Às vezes enfrentamos alguns desafios, até mesmo por parte de nossos colegas, que muitos, né, falam, isso foi inclusive no congresso, lá em João Pessoa, que o Comise é o grupo da baderna, o Comise é o sindicato dos seminaristas, o Comise é o grupo para fazer viagem. Não, o Comise não é nada disso. Nós estamos ali, né, saímos para fazer nossos encontros, o Congresso Missionário Nacional, a Experiência Missionária Nacional também. Tudo isso a gente sai não para fazer turismo, mas realmente como uma forma de comprometimento com aquela formação que deveríamos ter ou que já temos em nossos seminários, que é a formação missionária. E muito importante isso é justamente aquilo até mesmo que Claré, né, o pai fundador da minha congregação, ele sempre dizia: devemos evangelizar por todos os meios possíveis e eficazes. E o Comise faz justamente isso, através das redes sociais, como o padre mesmo Antônio falou, que o Paulo Mana já fazia esse processo de evangelização naquela época, né, imprimindo as revistas, imprimindo os jornais para divulgar. Nós também fazemos isso nas redes sociais. Então nos siga lá, tá? @Comise Nacional Oficial, dê seu like, compartilhe nos stories as nossas publicações. E marcar também, né, quando algum seminarista aí fizer alguma ação missionária na sua diocese, no seu seminário, lá marcar o @ do Comise Nacional e das Pontifícias Obras Missionárias também. Isso, porque as redes sociais também é um meio possível e eficaz de evangelização. Assim como na época do Paulo Mana eram as revistas impressas, hoje são as redes sociais. Então, o objetivo do Comise é justamente isso, fomentar nas casas de formação religiosas e nos seminários diocesanos essa espiritualidade missionária, esse gosto missionário dos seminaristas, tanto para pastoral como também para missão adigentes. Você falou que já são 125 comises no Brasil. Se tem assim uma ideia disso, quanto % das casas de formação? Vocês têm essa informação ou não? Nós ainda estamos fazendo esse levantamento, a porcentagem. Mas posso dizer que foi realmente, praticamente bombou, né? Porque nos últimos anos teve um crescimento muito grande. Muito grande. Muito grande mesmo, porque temos aí quantas dioceses de um país? Mais de 214? 279. Pronto, então temos aí 125, então já é um número grande já. Sim. De comises, muito expressivo, tanto nas dioceses como também na vida religiosa. Eu creio que no que se refere aos seminários diocesanos, porque claro que nem todas as dioceses têm seminário, né? Então, às vezes tem dioceses que estão num centro de formação acadêmico e formam apenas um único comise, né? Algumas dioceses, uma província eclesiástica. Eu creio que uns 70% a 80% das casas de formação dos seminários diocesanos mesmo, né? Tem. Religiosos, bem menos, né? Religiosos estão ainda entrando, na verdade, nesta dinâmica também do comise, né? Verdade. Inclusive, o primeiro é o céu, O primeiro comise religioso a gente criou no Brasil, né? No Brasil foi justamente dos missionários claretianos. O comise aqui, ó, a camisa. E já inspira os outros. A fazerem também o mesmo. Muito bem. É porque se pressupunha que os religiosos já recebiam esta formação missionária, né? Mas a gente não pode pressupor nada, na verdade. Verdade. Sem falar que a caminhada de comunhão, né, entre todos os seminários, entre os estudantes, é muito importante. Porque essa troca de experiências, o convívio com outros seminários, faz com que ele cresça de maneira integral também na formação. Então. Isso era uma coisa que eu ia falar. A gente vai falar já sobre duas grandes atividades que aconteceram, que foi o Congresso Missionário de Seminaristas e a Experiência Missionária, mas eu queria justamente colocar esse ponto. Porque essas experiências grandes, nacionais, em nível nacional, traz um ponto muito importante, que é justamente esse, de o estudante, o seminarista, ter essa oportunidade de sair daquele universo, da casa de formação, da diocese dele, para um espaço mais amplo, de conhecer outras realidades, de ter contato com outros seminaristas, né, e de vivenciar uma experiência missionária que é mais ampla do que a que ele vive no seu dia a dia, né? Isso é um fator importante que o Comise também proporciona para quem participa das atividades, né? Exatamente. Tivemos atividades, né, já no Nordeste e no Norte, a nível nacional. Então, assim,
independentemente da região do país. Os seminaristas que eram do Sul e Sudeste, que foram para o Nordeste, vivenciaram ali uma experiência única na vida deles. Como também do Nordeste, que foram para a região Norte, Sudeste para a região Norte, Sul, Centro-Oeste também, que estavam na região Norte. Então, assim, saíram ali da sua realidade. Tudo bem que na vida religiosa o deslocamento é mais frequente, mas às vezes acaba se fechando em si mesmo, apenas na própria congregação. E quando participa desses eventos, você sai, tem contato com outros seminários de outras congregações que também estavam participando, de outras dioceses, e os diocesanos que estão ali fincados realmente na igreja particular e que não tem tanta possibilidade, né, de sair como religiosos, então saem nesses momentos da experiência missionária do congresso e tem aí uma nova experiência, porque vão se deparar com realidades diferentes, contextos geográficos, culturais totalmente diferentes dos seus. Legal. Então, Carlos Daniel, vamos falar um pouquinho sobre o Congresso Missionário de Seminaristas. Aconteceu, então, de 11 a 17 de julho, na Paraíba. Quantas pessoas reuniu lá? 235 seminaristas. Fora os voluntários que estavam lá para auxiliar. Né? Eu acho interessante, só antes de destacar, o Padre Antônio recordando essa questão da Pontifícia União Missionária como união missionária do clero. Né? Porque, como está no cartaz do Comísio, divulgação do Comísio, o objetivo é contribuir com a formação e animação missionária dos seminaristas em todo o Brasil, de modo que, aí começa uma citação de Pio XI, não exista um só clérigo que não arda este sagrado fogo da caridade pelo apostolado missionário. Né? Então eu acho que uniu bem, fez bem, o Comísio está ligado diretamente com a Pontifícia União Missionária. E aí, falando do Congresso, foi uma grande oportunidade dos seminaristas observarem toda essa realidade missionária. Né? Nós tivemos aí quase uma semana de conferências. Foi a primeira vez que isso foi realizado do tamanho, da proporção, e também com o nível teológico que nós tivemos. Né? Nós recebemos o legado pontifício do Papa, né? Padre Anui, que esteve presente, que fez a conferência principal, depois a irmã Regina também, que hoje é diretora das Pontifícias Obras Missionárias, o Dom Catelã, auxiliar da Arquidiocese do Rio, estava lá também outras pessoas, como Dom Luiz Fernando, da Diocese de Cachoeiro, enfim. Tínhamos as conferências, ou seja, uma palestra maior pela parte da manhã. Depois dessa conferência, nós tínhamos um painel temático em que fazíamos discussões, alguns convidados faziam uma discussão a respeito daquele tema que foi abordado. Né? Depois também uma fila para que os seminaristas pudessem questionar, pudessem falar aquilo que eles conseguiram também refletir a partir daquela conferência. Na parte da tarde, então, aconteciam as oficinas. Então tiveram aí acho que 12 oficinas, se não me falha a memória, para ajudar os seminaristas a aprofundarem temáticas como Pontifícias Obras Missionárias, Programa Missionário Nacional, Conselhos Missionários, né, algumas temáticas de nível mais teológico, como a linguagem da missão, como a comunicação dentro da missão, enfim, várias temáticas, né? E aí a parte da noite, né, final da tarde, à noite, a celebração eucarística, algum momento cultural, né? Também tivemos um momento de experiência missionária, acho que foi, se não me falha a memória, acho que no sábado, né? Nós fomos enviados para algumas paróquias da Arquidiocese da Paraíba, onde pudemos fazer uma pequena experiência missionária ao longo daquele dia. Muito bem, e a avaliação foi super positiva, né? Não sei que... Sim. Saiu uma carta, né? Sim, saiu uma carta compromisso, assinada por todos os seminaristas e também pelos convidados que estavam lá presentes. Acho que o Carlos Daniel foi quem redigiu a carta final, né? A redação final da carta. Então... Essa carta deu um pouquinho de trabalho, porque foi um processo assim, muito participativo, né? A gente traz aí o que o Papa Francisco fala da sinodalidade, a gente pode dizer que essa carta ela foi construída de modo sinodal, porque nós fomos recolhendo as inquietações de todas as conferências, as inquietações de todas as oficinas, os questionamentos que os seminaristas levantavam durante a fila do povo, que a gente chamava, né, que era para fazer as suas perguntas,
E também das reuniões das macro-regiões. A gente teve um momento em que cada macro-região se reuniu e foi levantando questões sobre a caminhada do comício. Então, nós recolhemos tudo aquilo, pegamos um secretário de cada macro-região, convidamos, né, alguns assessores, o padre Antônio estava presente, a irmã Regina estava presente, o padre Zenildo, da Arquidiocese de Manaus, estava presente, na época ele era vice-reitor da USIB, né, e aí fomos construindo. É claro que quem redigiu a carta fomos nós, seminaristas, e aí os padres e a irmã Regina ajudaram a dar aquela conformidade teológica, né? E aí, dentro dessa carta, ela foi inspirada na linguagem dos sonhos do Papa Francisco, que estava muito presente durante o Congresso, né? Porque o tema central da reflexão do Congresso Missionário, lá em João Pessoa, foi a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões daquele ano. E aí nós elencamos 4 sonhos dos seminaristas para a caminhada missionária, né? E eu vou pedir licença aqui para ler esses 4 sonhos, né? O primeiro: sonhamos com um diálogo entre seminaristas, formadores e bispos para trilhar um caminho de formação que também seja sinodal. Segundo, sonhamos com a centralidade da missão nos projetos pedagógicos do seminário. Terceiro, sonhamos ser uma igreja em saída, presente no meio do povo, preferencialmente entre os pobres e jovens. E o quarto, sonhamos com uma conversão pessoal, pastoral e estrutural que desperte maior consciência missionária. Então, esses sonhos eles foram aparecendo ao longo do congresso como um todo, né? Só que de nada adiantaria sonhar sem nos comprometer em realizar esses sonhos, né? Então, quando nós estávamos discutindo sobre a carta compromisso, nós falamos, olha, não é uma carta sonho, né? É uma carta compromisso. E não é um compromisso que nós estamos assumindo para os bispos, um compromisso que nós estamos assumindo para os formadores. É um compromisso que nós estamos assumindo para nós mesmos, seminaristas. E aí nós elencamos alguns compromissos que nós gostaríamos de assumir, né? Então foram eles: valorizar o tempo de estudo e a formação, estar atentos à realidade eclesial e social de nossas regiões, iluminando-a e transformando-a com o espírito missionário renovado, ser dóceis ao Espírito para deixar-se configurar a Jesus, dedicar-nos mais no conhecimento dos documentos missionários da Igreja, pesquisar e conhecer melhor a vida e obra dos missionários adigentes que vieram trabalhar no Brasil, e seguindo o que ensina a Ratio Fundamentalis, estar disponíveis para o serviço da Igreja, e não só o serviço da Igreja local, mas também o serviço de toda a Igreja, que é um dos grandes objetivos e uma das grandes reflexões que a gente vem fazendo. Inclusive vai ser tema, né, do Congresso Missionário Nacional, não somente a responsabilidade pela igreja local, mas a responsabilidade pela igreja universal. Somente um acréscimo, né? Porque aquilo que aqui o Carlos recordou, os sonhos e também o compromisso, são coisas bem concretas, vivenciadas, experimentadas, debatidas entre eles durante o congresso, que poderia servir como excelente programa pedagógico de formação missionária para o processo todo no seminário, que vem das bases mesmo, daquilo que eles sentem como urgência mesmo, né? Não é coisa preparada por alguns teóricos da questão da missiologia, mas vem da vida mesmo, né? Daquilo que é preocupação, sonho, desejo e ao mesmo tempo compromisso, né? Como seria bom se realmente isso fosse bem levado em consideração pelos formadores, reitores, os próprios bispos, inclusive, né? É claro que a mensagem foi enviada para todos eles, então a gente acredita que, de qualquer maneira, ela estará presente, tanto mais que os comises que existem também para isso, inclusive, né? Para, em comunhão com a equipe de formação, com os responsáveis pela formação, tentar, então, ajudar a implantar isso tudo, né? Muito bem. Se você quer mais informações, então, sobre essa carta, ela está no site das POM, né? Procura lá, pom.org.br. Vocês vão ter acesso à íntegra, né, do que o Carlos Daniel leu aqui, que é a carta compromisso do Congresso
de seminaristas. E neste ano agora, de 5 a 17 de janeiro, aconteceu também uma outra grande atividade nacional, que foi a experiência missionária Pés a Caminho, que também reuniu aqui Até com a camisa aqui. o Carlos veio fazendo merchan, né? Propaganda. Isso aí. A experiência Pés a Caminho também reuniu gente do Brasil inteiro, só que agora dessa vez não na Paraíba, mas um pouquinho mais para cima, em Manaus, né? Na região amazônica, trazendo também toda uma realidade, um contexto cultural muito forte, né? Que motivou a ida também de muitos seminaristas do Brasil todo, né, Ítalo? Isso. Saímos, né, do Nordeste, da ponta, da ponta, de uma ponta extrema do país. Onde o sol nasce Nós primeiro. Exatamente, lá da ponta mais oriental do país. E fomos agora para o Ocidente, lá em Manaus, né? Um percurso bem distante aqui do país, lá em Manaus. E realmente nos encontramos lá. Tivemos ali 300 participantes, mais ou menos isso, entre seminaristas, formadores e também, pela primeira vez, a juventude missionária estava também conosco aí, firmando essa parceria. Foi interessante nessa experiência a participação não só dos seminaristas, mas dos formadores. Estavam ali presentes bastante formadores, quase 30 formadores estavam presentes de diversas etapas formativas, propedêutico, filosofia, teologia, estavam lá em todas as partes do país. E muitos seminários falaram, nossa, como é bom estar aqui com os formadores, saber que eles também estão junto conosco. Então, né, até mandar um abraço para o Padre Wagner, presidente da Alzib, que estreitou ainda mais os laços entre a Alzib e o Comise. E é importante ter essa caminhada, esse caminhar juntos de Alzib e Comise, porque o formador, aliás, o seminarista sem a prova do formador não pode fazer praticamente quase nada. Então é bom de caminhar juntos. E foi o que aconteceu lá na experiência Pés a Caminhos na Arquidiocese de Manaus. Não ficamos só em Manaus, fomos para a prelazia de Itacoatiara e para a Diocese de Coari. Fomos divididos aí em 3 grupos. Visitamos as áreas, a parte periférica de Manaus, as áreas ribeirinhas. E dentro das áreas ribeirinhas também tinham algumas áreas indígenas que os seminaristas puderam visitar junto com o pessoal da JM, também estavam lá presentes. Então, teve esse grande encontro, passamos 2 dias de formação para saber um pouco da realidade amazônica. Para organizar isso, teve o apoio de uma grande equipe, tanto de seminaristas como também de formadores, de pessoas da JM que estavam presentes. Então, organizamos esse momento formativo, também dos bispos que estavam lá. Nos formamos, conhecemos a realidade do local e partimos em missão. Passamos a semana inteira nas diversas realidades. Quando voltamos, fomos de avaliar tudo aquilo que sentimos, que vimos e que também presenciamos. Então, fizemos uma longa avaliação, e que até agora nós ainda estamos lendo. O Padre Antônio, eu, no Esmeralda, Dom Maurício, e o Robson também lá de Manaus. Ainda estamos lendo essas avaliações e vem um material muito bom que estamos produzindo a partir das avaliações e aquilo que os seminaristas vivenciaram. Uma das coisas que me chamou bastante atenção quando estava lendo a avaliação foi que um dos seminários falou o seguinte, que estava em dúvida da vocação, tinha pensado em deixar o seminário, mas a experiência missionária confirmou aquela vocação dele que estava um pouco perdida. Então, a experiência missionária confirmou com que ele realmente se sentisse chamado. E foi justamente um dos objetivos da experiência, foi que os participantes, tanto os seminaristas como até a juventude missionária, pudessem encontrar na ação missionária, na missão, o sentido da sua vocação. Então, teve aí esse viés muito também dentro do ano vocacional, em preparação para o Congresso Missionário Nacional, que vai ter em novembro. Então, teve isso, a questão da vocação, realmente, a parte vocacional, para despertar, porque toda vocação ela tem que ser missionária, como também a preparação, já uma preparação mesmo dos seminaristas para o congresso que vai acontecer em novembro em Manaus. Por isso que o nome era Experiência Vocacional Missionária, né? Nacional. Então ela queria mesmo ressaltar esse dado que a missão ela é nossa vocação. Né? Muito bem. Aliás, isso é uma inspiração também, porque até se
comentou depois, que pode ser que as futuras edições também vão continuar com o mesmo nome, inclusive, né? Porque inicialmente se pensou somente sobre a questão da experiência missionária, mas ao mesmo tempo, até pelas avaliações, aqui Ítalo falou, inclusive, quanto isso mexeu com a questão vocacional dos seminaristas, né? Então, acho que as duas coisas realmente têm que andar junto, né? Estão vocação e missão. E acho que as futuras edições realmente vão trabalhar Aliás, isso. essa é a minha pergunta. Se já tem pensado uma próxima edição, Eu ia falar sobre porque isso. do jeito como aconteceu, né, mexeu tão forte com essas estruturas, né? Vocês já estão pensando, tem algo previsto? Como é que tá? Eu estava um pouco à frente dessa questão da síntese da avaliação naquele momento, lá em Manaus, e a grande pergunta que o pessoal ia fazendo durante a avaliação, vai ter de novo? Nós estamos chamando primeira experiência vocacional missionária, mas vai ter uma segunda? De quanto em quanto tempo vai ser? Então o pessoal, os próprios seminaristas, os formadores, né? O meu formador mesmo, ele fez uma live comigo enquanto eu estava em experiência missionária lá, e ele falou, Carlos, mas eu quero saber, assim, aqui nós também estamos nos preocupando, vai ter uma segunda experiência vocacional missionária? Aí o Ítalo pode falar um pouco o que a gente ouviu de sondagem ali, né? As pessoas querem, né, que tenha os seminários pediram que tivesse uma outra, mas, gente, dá trabalho, viu? Mas, nas avaliações, muita gente pediu, e que fosse ou no semiárido nordestino, as sugestões, ou no Vale do Jequitinhonha. Eu não sei se o Dom Esmeralda, quem escreveu essa, mas estava lá na avaliação, né? O Estrelinha de Araçuaí também. Então, possivelmente, a gente vai fazer uma segunda experiência, então, não todos os anos, mas também para dar espaço para que os regionais e as dioceses também façam as suas próprias experiências missionárias. E também as outras que já existem, né, como a de Santarém, a das Ilhas do Marajó, também continue tendo. Então, possivelmente, talvez de 2 em 2 anos, né, tenha um ano no regional, na diocese, e no outro ano Nacional. a experiência nacional. Muito bem. Na verdade, foi uma experiência piloto, né? Porque, bem lembrado aqui por Ítalo, ela começou a ser sonhada 2 anos atrás, Isso. na Assembleia Nacional dos Coordenadores dos Comises. Faz parte do nosso plano trienal a execução. Quando ela foi colocada como uma das propostas de atividades para o triênio. Então, digamos, ela começou a ser sonhada já naquele tempo, foi concretizada agora, mas todo o planejamento que foi feito, né? Quantas reuniões, equipes e tudo, porque se pensou também de preparar alguns referenciais para as próximas experiências, né? Que os pedidos que nos chegam às vezes das dioceses ou então das províncias eclesiásticas é para que possamos oferecer para eles algum projeto de uma experiência missionária. Então, quando se fez a preparação para esta, também já se produziu, inclusive, bastante coisas. Isso. Em vista, talvez, até de ajudar regionais, províncias eclesiásticas, até dioceses, inclusive, a prepararem seus projetos de experiências missionárias, né? Eu creio que seria muito, muito bom continuar mesmo, né? A questão da frequência, não sei. Agora, e outra questão deste envolvimento, seminaristas, juntamente com formadores e reitores, que a gente tem que caminhar junto. E aqui ela foi construída em comunhão também entre os seminaristas e formadores e reitores. Como também a avaliação está sendo feita, porque temos o padre Wagner que está conosco ainda, neste processo que não é concluído, ainda não foi concluído. Durante a experiência, nós fizemos essa grande avaliação que resultou em mais de 300 páginas, né, se não me engano. 347 páginas, para ser mais preciso. De avaliação. Mas ali no final, nós fizemos também uma espécie de síntese da avaliação, em que cada regional pôde discutir, macro-regional, pôde discutir um pouco 5 questões, né, reduzindo aquela avaliação maior que nós tivemos e respondemos de forma online. E dessas 5 questões, resultou algo que não estava previsto na experiência missionária, que foi as luzes para o caminho. Né? Esse texto, ele surgiu ali daquela conversa mesmo. Diferente do congresso, que já se esperava a produção de uma carta, como aconteceu em todos os outros congressos,
a experiência missionária surgiu essas luzes para o caminho de forma muito natural. E são 6 luzes. Eu não vou falar 6 luzes aqui, porque elas são grandes, né? Mas eu queria destacar 2 luzes. Uma delas é que foi comentada por boa parte dos seminaristas que a região amazônica ela é mais complexa, mais rica e mais plural do que nós imaginávamos, né? Ela é uma igreja que busca viver de forma viva, ministerial e profética, né? Mas que também tem os seus desafios. Então, os seminaristas puderam reparar isso. Uma segunda luz que eu queria destacar é que essa experiência missionária nos fez mais uma vez perceber que nós precisamos nos formar para essa vida missionária. Então, nas luzes para o caminho surgiu novamente a questão do compromisso. O compromisso do seminarista e também dos formadores com o desenvolvimento da consciência missionária, né? E aí a última luz diz assim, é compromisso com a própria vocação, preparar-se bem para uma igreja em saída. E nos seminários, o COMISE, o Conselho Missionário de Seminaristas, é que possibilita e ajuda na cooperação, na animação, na articulação e na integração desses e outros elementos missionários no processo formativo. Bem, acho que valeria a pena, somente para concluir esta parte, recordar que já existem experiências missionárias cada ano, Isso. há muitos anos, inclusive, no nível nacional, para qualquer seminarista ou formador ou reitor que queira participar. Lembramos que digamos que tem mais tempo já de existência é de Porto Velho, que já foi feita a 14ª edição no nível nacional. Então já tinha a época quando tinha mais de 400 seminaristas participando. Depois a outra que acontece anualmente é Santarém, que também já aconteceu a nona edição, e finalmente a mais nova da ilha do Marajó, no Pará, que também já, acho que 2 ou 3 edições aconteceram. Então, eu falo isso porque tem às vezes seminaristas que nem sabem que podem também participar destas experiências no nível nacional. A diferença desta, que foi no mês de janeiro, é que ela foi preparada, realizada e está sendo avaliada em conjunto com formadores e reitores. Que isso é o novo, e também o aspecto vocacional, que foi bastante forte neste processo. Enquanto a experiência 2 Pés a Caminho não chega, você, seminarista que está interessado em participar de uma formação nacional, a gente já pode falar agora, né? Sim, a claro. divulgação já está acontecendo. Então, entre os dias 27 e 30 de julho deste ano, na Diocese de Jundiaí, em São Paulo, vai acontecer o Formise, que é a formação missionária para seminaristas. E aí, o que a gente traz de informação, que é talvez a informação mais nova, a divulgação está começando agora, né? Exatamente. Inscrições Eu acho que é a primeira agora. vez. Então, a primeira vez que a gente está falando, né, publicamente do Formise nacional. Exatamente. Então, esse é o 12º Formise Nacional já. O Formise quer dizer justamente isso, formação missionária de seminaristas. Então, em comunhão e também em consonância ainda com a experiência missionária, vamos ter o tema do 5º Congresso Missionário Nacional. Vamos trabalhar esse tema. Ide da igreja local aos confins do mundo, corações ardentes, pés a caminho. Então, vamos ter esse tema que vamos trabalhar lá em Jundiaí, em São Paulo, e vai envolver seminários do Brasil inteiro. Vamos ter lá 200 vagas disponíveis, onde cada regional ficou aí com 6 vagas, só que os regionais do Sul ficaram com mais por causa da proximidade. Então, Sul 2, 3 e 4, 10 vagas, e o Sul 1, né, o estado que vai receber a gente, ficou com 80 vagas. 80 vagas. E também vamos ter, além dos outros assessores, vamos ter um convidado especial lá no nosso Formise, que é o Padre Júlio Lancelotti. Ele vai estar lá presente também, dando
uma assessoria. Então, o 12º Formise Nacional está imperdível. Como é que faz para a pessoa se inscrever? Você falou que são por vagas por regionais, né? Então, a pessoa procura quem? Como é que acontece isso? Isso, o link vai ser enviado para os coordenadores dos regionais. Então, os seminários que quiserem participar, devem procurar os seus coordenadores regionais, que eles vão disponibilizar o link de inscrição. Ok. E custa R$150. É nada. Né? Um O valor lançamento simbólico. também do evento será num evento importante aqui em Brasília, inclusive, né? Sim. Vamos fazer pela primeira vez, né? Eu acho que ainda saindo da experiência, então o Comise agora faz parte do Comina, né? Não mais como convidado, mas como membro mesmo do Conselho Missionário Nacional. E vamos fazer o lançamento do Formise no encerramento do Seminário Teológico Missiológico em preparação ao 5º Congresso Missionário Nacional aqui em Brasília, que vai ser na quarta-feira, dia 29 de março. Muito bem, quando esse podcast já estiver no ar, o lançamento já aconteceu. Então procure informações lá no site das POM, né? pom.org.br, no Instagram oficial do Isso. Comise, que é... Comise Nacional Oficial. Curtam, compartilhem nossas publicações. Aí, gente, é fácil de procurar informações. Então, de novo, dando o recado, 12º Formise Nacional, de 27 a 30 de julho, na Diocese de Jundiaí, São Paulo, imperdível, com uma conferência, então, do Padre Júlio Lancelotti, entre outros. Claro. Né? Padre Antônio vai estar lá também, com certeza. A irmã, se o coração deixar. Há de deixar! Há de E a irmã deixar! Regina também, entre outros. Que maravilha, gente. Então, mais informações aí nas redes sociais, você com certeza vai poder encontrar todas as informações sobre o Comise Nacional, vale a pena, o Formise Nacional, vale a pena se inscrever e participar desse momento importante aí, né, para os seminaristas do Brasil inteiro. Gente, nós estamos encerrando esse PodPom especial hoje falando sobre a Pontifícia União Missionária e também com os meninos aqui da Comissão Nacional dos Conselhos Missionários de Seminários. É tanta sigla que não tem como a gente não se perder, né? Tamanho número de siglas que nós decoramos. Mas, enfim, o pessoal do Comise está aqui. A gente agradece, né, de maneira especial, Ítalo, Carlos Daniel, obrigado pela presença aqui, né? Se quiserem deixar um recado, um abraço, pode deixar aí agora. Vacanas. Então, agradecer vocês que nos acompanharam. E se tiver um seminarista aí nos acompanhando, né, incentivar, se na sua diocese, no seu seminário ainda não tem um Comise, né, vamos procurar expandir esse conselho missionário, que não tem por objetivo ficar inventando moda não, né, Ítalo? É pegar aquelas ações que o seminário já faz no dia a dia, né, e ajudar a tornar elas, a dar a elas, né, uma maior consciência missionária. Porque, como nós viemos refletindo ao longo desses anos, através das campanhas missionárias, a nossa vida é missão. Então, o nosso processo formativo ele tem que perpassar esse âmbito da missão, como nós destacamos nas Luzes para o Caminho, a missão como eixo transversal da formação, né? Então, acho que o Ítalo vai poder falar melhor essas palavras de incentivo, né, Ítalo? Né? Vamos aí expandir os nossos conselhos missionários de seminaristas. Isso, aos coordenadores, meus amigos, coordenadores regionais dos comises, coordenadores também diocesanos, locais dos comises, né? Tenham força, não desanimem, né? Estamos juntos na caminhada missionária. Um forte abraço para vocês, também gostaria de mandar um abraço para os meus confrades lá da congregação dos missionários claretianos, um abraço para vocês e a todos os coordenadores, né? Fazemos parte dessa única família que é a família dos comises. Então eu também vou mandar um abraço pessoal lá do Espírito Santo, que está começando a caminhada do Comise agora, né? A gente está se reunindo e conversando para poder organizar um conselho regional. Então, pessoal do Espírito Santo, um abraço. Muito bem, Padre Antônio, muito obrigado. O senhor quer mandar um abraço para alguém também? Não, só recordar que todos estes eventos aqui mencionados, eles têm como grande objetivo também de fazer uma preparação, ou ajudar as pessoas na preparação, primeiro para o Congresso Missionário Nacional, que será em Manaus, no mês de novembro deste ano,
Inclusive, se você ainda não sabe, entra no site da SPOM para saber mais do Congresso Missionário Nacional. E quem sabe até procure participar, inclusive. Temos 800 vagas para o Congresso, né? E, ao mesmo tempo, Congresso Nacional em Manaus é uma preparação para um evento ainda maior, que é o Congresso Missionário das Américas, que será no ano que vem em Porto Rico. Então, na verdade, nós estamos em comunhão, inclusive através dessas atividades aqui mencionadas, principalmente pela temática, que vai unindo tudo isso, porque estamos fazendo uma caminhada sinodal. Então, continue esta caminhada sinodal também, lá onde você está, no seminário, na casa de formação, ou em casa mesmo, na família, na sua paróquia, na sua comunidade, porque este é o jeito de ser da igreja, né? Caminhar juntos. O objetivo é único, cooperar na missão de Deus. Então, sejamos bons cooperadores da missão de Deus. Muito obrigado, Padre Antônio. Muito obrigado a você que nos acompanhou no Podpom de hoje. Nos vemos daqui uns dias com muito mais assunto sobre a animação missionária da igreja, sobre a vida das Pontifícias Obras Missionárias. Tchau, tchau, gente. Valeu! Valeu! Tchau. Tchau.